Boa noite, estamos ao vivo para falar sobre medo de se relacionar de novo, medo de namorar de novo, ou do inglês Fear of Dating Again, que na sigla fica FODA, ou seja, foda, né? E a gente vai fazer hoje uma análise aqui sobre uma música, né, do Naum, cantor Naum, que chama justamente Foda. Felipe, boa noite. Jana, boa noite também. Minha querida Janes, o Felipe também, meu querido Fefe, meu Fefo, né? A gente vai falar sobre medo de namorar de novo, que na sigla, né? Ellen, boa noite também. A gente vai falar hoje sobre medo de namorar de novo, né? Que tem uma sigla do inglês bem peculiar, né? Que é Fear of Dating Again, ou seja, medo de namorar de novo. Mas a sigla fica FODA, ou seja, é foda. Né? Eu acho muito bacana esse nome. Essa música, essa sigla, eu conheci através de uma música do cantor Naum, né? A Mari chegando também, boa noite, Mari. Né? A gente vai falar hoje sobre medo de se relacionar de novo. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, como é que vocês estão? Tô com saudade de vocês. Aproveita para chamar os amigos, manda aí a live ali no aviãozinho, que tem uma setinha ali do lado, né? Parece um aviãozinho, uma setinha, não sei, um triangulinho. Manda ali para os amigos, convida os amigos também pra gente conversar aqui. Né? Tô abrindo aqui o nosso roteirinho da live, porque agora tem que ser roteirizado, né, gente? Agora o negócio tá ficando mais sério, não dá para ficar fazendo patifaria o tempo todo, não, né? Eu sou muito patife aí nos nossos roteiros, né? Vida louca de roteiro de live não tá dando não, porque eu tô tomando bronca, que eu fujo do assunto muitas vezes, né? Então, boa noite. Então, enquanto o pessoal tá chegando aqui, a gente já vai começando a desenvolver o nosso tema. Bom, seguinte, para quem não me conhece, eu sou Rodrigo César, sou psicólogo, né, da abordagem da psicologia analítica. Bruno ou Bruna chegando, gente? Oi, Bruma Enente, né? Eu não enxergo a miniatura da foto aqui, mas de qualquer forma, Bru, bem-vindo, bem-vinda, não sei, acho que é Bruna, né? Olá, a pessoa me conhece, me encontra todo dia na fila do mercado e eu não sei quem é a pessoa, né? Igual aconteceu outro dia com o Diego Katz, né? Ele falou assim, quem é? Ele, sou eu, Diego, né? Então vamos lá. Gente, quero me apresentar, eu sou o Rodrigo, psicólogo, para quem não me conhece, boas-vindas para quem está chegando aqui pela primeira vez. Quem não tá, quem já é freguês antigo da casa sabe que as lives elas são mais descontraídas, né? Mas que a gente também está fazendo aí alguns workshops fechados com temas que vocês muitas vezes escolhem, né? E a gente faz um workshop fechado lá no Google Meet, né? Que depois a gente coloca esse workshop aí no YouTube, mas link fechado também, ele não fica disponível para todo mundo, né? Fica ali numa área meio que de membros nossa, né? Nosso clubinho, né? Então é isso. Vamos lá então. Uns 2-3 meses atrás eu tava na internet, né? E vi um tweet e retuitei. E o autor do tweet me seguiu. E eu segui o autor de volta desse tweet, que era ali um vídeo de uma visão aérea do show da Madonna, né? Esse rapaz chama Naum, né? Quando eu entrei no perfil dele, que me seguiu, eu segui de volta porque eu curti demais. Ele é cantor, ele é um cantor carioca, né? E o Naum, né? Ele tem ali umas músicas bem legais, né? Se escreve Naum, com H, Naum. E o Naum, ele tem umas músicas bem interessantes, né? Eu acho que são músicas assim que elas têm uma profundidade, né? Outras têm rimas inteligentes. Ele tem uma música maravilhosa chamada Com Você, né? Que é uma música que fala de amor, mas fala na nossa visão do dia, nas coisas simples do dia a dia, né? Eu acho que para escrever uma música assim com coisas do dia a dia, a gente tem que ter muita competência, né? Pra gente conseguir fazer rima com a fila do mercado, justamente, né? E o Naum é muito competente nesse sentido, o bichinho canta muito bem, tem um sotaque carioca que é uma delícia de ouvir. E aí ele tem uma música que chama FODA, né? Tá na abreviação FODA, que é Fear of Dating Again. Mas quando eu ouvi isso, né? Eu não me atentei que era uma sigla, né? Pra mim, como eu ouvi a primeira vez ao invés de ler o nome da música, tava lá foda. Aí depois eu vi que era abreviação, eu pensei assim, é porque não vai colocar esse nome, porque pode dar problema nos algoritmos e tudo mais. Mas aí eu fui assistir o clipe,
né? E o clipe começa lá dizendo, foda, Fear of Dating Again. Eu falei, nossa, agora eu entendi a música. Porque a música vai falar sobre esse medo de se relacionar de novo. Que é exatamente o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai conversar sobre isso. E a gente também vai falar um pouquinho, né, sobre os aspectos da letra da música. Porque eu acho que a música traduz bem esse sentimento, né, desse medo de se relacionar de novo, tá? Então vamos lá. Foda, né? O Fear of Dating Again surgiu aí pela minha pesquisa, tá, gente? Eu posso estar muito equivocado. Não é um diagnóstico psicológico nem psiquiátrico, tá? Entra ali muito naquela questão da síndrome de Peter Pan, né? Mas a gente fica colocando assim como síndrome, né? Como transtorno, sendo que não é, a gente acaba trazendo uma patologização das coisas. Então aqui, como a gente é da psicologia analítica, do Carl Gustav Jung, a gente vai falar sobre complexos, que não são patologias, são partículas da nossa psique que tem um modus operandi muito próprio, muito peculiar. Então, síndrome de Peter Pan, na psicologia analítica, vira, por exemplo, né, complexo do Poor a Eternos. Aqui a gente vai estar falando desse complexo do medo de namorar de novo, o Fear of Dating Again. Pelo que eu pesquisei, né, porque não é uma patologia de CID-10, por exemplo, né, então a gente não tem tantas informações, mas pelo que eu entendi, essa expressão surgiu na pandemia, durante o isolamento social. Como é que ia ser se relacionar de novo, sair para os encontros, se ia poder beijar, se não ia poder beijar, vai ter que ir de máscara, que hora que tira a máscara, né? Quais as regras de boa conduta, né? Desse novo encontro, nesses novos encontros sociais, pode pegar na mão, não pode pegar na mão. Então a gente tem aí essa questão relacionada à pandemia. Porém, se a gente parar para pensar, quem é que não passou pela experiência, né, de ter uma situação, aliás, talvez tenham pessoas que não tenham passado por isso, mas às vezes as pessoas passam por uma experiência traumática de relacionamento, né, e tem uma dificuldade de se relacionar de novo, porque fica com medo, porque foi traumático, porque foi tóxico, e aí fica com medo de se relacionar de novo, né? E aí a gente começa a entender isso como um complexo. E aí a gente para e pensa assim, será que estou repetindo um padrão? Porque muitas vezes eu posso sim ter o medo de me relacionar de novo, porque os meus 3 últimos relacionamentos foram iguais, né, com o mesmo padrão de pessoa. E veja, eu não estou culpabilizando a suposta vítima, né, eu só estou trazendo a nossa questão para pensar, para que esse tipo de situação está se repetindo na minha vida? Qual é o posicionamento que eu preciso ter diante da vida, ou diante das pessoas, ou diante do relacionar-me? Ah, Rodrigo, mas tem um monte de gente tóxica mesmo, tem um monte de boy lixo, não sei o quê. Ok, mas também tem um monte que não é, né? E por que estatisticamente, né? Por que estatisticamente isso acaba chegando até mim, né? Por que eu acabo atraindo, pode-se dizer assim, ou por que eu acabo no mundo desconhecido, por exemplo, no Tinder, eu acabo atraindo esse mesmo tipo de pessoa? Que sintonia inconsciente, né? Porque o Jung coloca pra gente que o inconsciente, ele transcende tempo e espaço, né? Então, que comunicação inconsciente está acontecendo ali com uma pessoa que eu ainda nem conheço, mas que tem aquele mesmo padrão comportamental? É pra gente pensar também, né? Esotéricos podem falar que frequência que eu estou vibrando, mas a gente junguianamente vai falar assim, que frequência psíquica eu estou vibrando, com o que eu estou me conectando psiquicamente, tá? Tudo bem até aqui, gente? Qualquer dúvida vocês vão colocando aqui, não coloca na caixinha de pergunta não, coloca nos comentários mesmo, que assim a gente vai lendo, tá bom? Então vamos lá. Se a gente pensar no medo de se relacionar de novo como um arquétipo, né? O arquétipo, ele é uma forma e forma universal de comportamento. Então vamos pensar num grande guarda-chuva, medo, tá? Um grande guarda-chuva. Uma das varetinhas, medo de se relacionar, né? A pontinha dessa varetinha, uma das arestas, dos segmentos dessa varetinha, desse guarda-chuva é medo de se relacionar de novo. A Mari tá falando que tá tudo certo. Tá tudo bem aí no Rio de Janeiro, Mari? Tá calor aí no Rio? Aqui tá um frio. Eu tô com o aquecedor ligado, enrolado na coberta, enrolado no cachecol. Tirei o cachecol porque foi me dando calor, já tô até botando aqui a blusa, mas aqui tá frio, né? Como é que tá aí nesse Rio de Janeiro, Mari? Me conta aí. Então assim, se a gente pensar no medo de se relacionar como um arquétipo, ele vai ter ali um padrão de ação
como todo arquétipo, que é um padrão de comportamento, como se fosse um algoritmo de comportamento, né? A Mari tá falando que lá no Rio tá um friozinho gostoso. O friozinho do Rio de Janeiro deve ser o quê? 30 graus, né? Né, Mari? Não sei quantos... eu tenho no meu... tá aqui no... Tá na live o celular, não tem como ver quantos graus tá lá no Rio. Deixa eu ver se no outro celular, no corporativo, eu até tenho aqui o meu Rio de Janeiro. Tá 22 graus. Esse é o friozinho da Mari. 22 graus. 22 graus aqui em São Paulo já é quase verão, né? Enfim, se a gente pensar no medo de relacionamento como arquétipo, então ele vai ter um modus operandi. Ele vai ter ali um algoritmo de funcionamento. E o que a gente faz com esse algoritmo de funcionamento? A gente começa a decupar, a gente começa a entender como que é cada etapa dele. E aí a gente vai entendendo como que aquilo entra em ação na nossa própria vida, qual o contexto que gera o gatilho, né? O complexo, né, ele tem um núcleo arquetípico. Então, nós temos todos os arquétipos dentro da nossa psique. Então, todos nós temos o medo de se relacionar de novo, digamos assim. Só que ele só vai entrar em ação se ele foi ativado por um trauma. O que é o trauma? Uma situação com uma intensa carga afetiva, né? Que é o quê? Que a gente chama hoje popularmente de gerou gatilho, né? Ó, o Hugo chegando aqui também, boa noite, Hugo, né? Então, assim, o Kipus Brasil chegou também, tá aqui, né? Então, assim, o quanto que a gente acaba tendo esses gatilhos, porque a gente está trazendo uma bagagem lá de trás. E a gente precisa começar a olhar para isso, tá? Então, tem uma situação traumática, ela ativa um complexo que é uma reação, né? O arquétipo também ele é uma reação, né? À situação que acontece com a gente, tá? E aí, esse trauma ativa esse arquétipo que se transforma o quê? Num complexo. Todo complexo tem um núcleo arquetípico. Complexo é como se fosse uma personalidade dentro da nossa personalidade, mas isso não significa um transtorno de dupla ou de múltiplas personalidades, tá? Isso significa o quê? Que o complexo ele tem uma autonomia dentro da nossa psique. Ele é capaz de alterar os nossos comportamentos, porque ele vai ser ativado de acordo com aquele padrão de comportamento que ele conhece. Então, diante do novo, qual que é a reação diante do novo? Muitas vezes é a fuga, né? Quando a gente tem algo novo diante da gente, a gente o quê? Foge, não é verdade? Então a gente acaba, isso é até sistema cerebral antigo, né? Lá da época da antiguidade, lá dos primórdios, né? Reação de luta ou fuga. Eu fujo ou eu luto contra isso, né? Márcia também chegando, boa noite, né? Então assim, eu fujo ou luto contra isso, né? Então aqui a gente está falando de algo semelhante. E o que é esse algo semelhante que a gente está falando? Esse movimento de fuga, de medo, tá? Como que a gente resolve isso? Já vou dar um spoiler do final para a gente poder dissecar o medo de se relacionar de novo, que quem está chegando agora aqui tem uma sigla em inglês que é FODA, ou seja, é foda, é Fear of Dating Again, né? A Márcia Coelho, a Marcinha do Encena, Marcinha, que saudade de você! Você tá bem, gata? Manda um recado aí pra gente. Saudade de você, Marcinha. Então, assim, vamos lá. Como que a gente trabalha com o complexo? A gente vai trabalhar na diluição. Como que a gente dilui um complexo? A gente acaba conhecendo como ele funciona, quais as etapas que ele tem na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente começa a agir de trás para frente, né? Eu cheguei nesse ponto, então qual é a etapa anterior? E qual a anterior? E qual a anterior? Então eu vou começando a ver que uma coisa leva a outra, né? Patrícia Olivati chegando aqui também. Patrícia, a Marcinha do Encena tá aqui na live também. Então como é que eu faço de trás para frente tudo isso, né? É o autoconhecimento que a gente chama, tá bom? Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas enfim, a gente muitas vezes acaba repetindo padrões que traumatizaram, né? E a gente às vezes acaba ficando acostumado com padrões tóxicos. Então a gente acaba tolerando demais. E quando vê, a gente tá ali, né? Abraçando, deitando com o inimigo,
né, num relacionamento tóxico, e isso, conforme a gente vai vivendo, de repente a gente começa a evitar, com medo de que aconteça de novo. Então a gente foge. E aí a gente também tem uma outra coisa, né, que é o tal do Love Bombing, que também é uma música do Naum, que é aquela explosão de amor, de sentimento que a gente tem e que a gente joga pro outro. E aí, como eu não sei manejar aquele meu sentimento todo, eu jogo pro outro, né? Sou mal recebido, sou taxado hoje em dia de emocionado, né? Acho isso horrível e aí eu acabo evitando também, porque a condição vexatória que as pessoas me colocam porque eu amei demais ou porque eu expressei demais o meu sentimento, aquilo acaba tendo uma carga tão negativa, tão vexatória, que eu acabo querendo fugir, acabo evitando ali pelo desprazer, pela esquiva. Outro Felipe aqui na live também, Felipe Pereira. Boa noite, saudade de você, gato. Então assim, vamos lá. Tudo bem até aqui, gente? Tô conseguindo manter o roteiro da live, né? Porque depois eu acabo tomando bronca do Tadeu, que nem tá aqui hoje, né? Tadeu nem tá aqui hoje. Mas enfim, Tadeu Ramos é meu social media, pra quem não sabe, né? Que depois fica analisando minhas lives, dando bronca em mim, né? Então vamos lá. Eu queria falar com vocês, então, sobre a letra da música, tá? Essa letra é de própria composição do Naum, né? Esse cantor carioca, que é super acessível, gente. Ele tem umas músicas legais, de autoria própria. Ele tá lançando uma música nova agora pro Halloween, temática de Halloween, né? E ele também tem ali algumas regravações, como Cazuza e Rita Lee. É uma gracinha cantando, gente. Muito fofo, muito querido, né? Super fofo o rapaz. E gato, tá? Então quem gosta de beleza pode seguir o gato lá. É Naum oficial, Naum com H, tá? Naum, tá? Então vamos lá. FODA, né? A sigla é FODA de foda, né? De Fear of Dating Again. E os americanos eles falam foda. Não tenho nem ideia do que eles estão falando, né? Eles que não gostam muito da palavra F, né? Mal eles sabem, né? Então a letra começa assim: é foda que eu não sonho com você sem temer, né? É foda, talvez eu fuja e não deixe rastro. É foda, eu vou tentar te esquecer. Ou seja, quando ele tá falando aqui que eu não sonho com você sem temer, temer do quê? De te perder. Porque talvez foi abandonado, ou essa situação nova dá medo também, né? E talvez eu fuja e não deixe rastro, ou seja, não soube lidar, me fechei em copas, né? Como dizem na expressão, acabei fugindo. Por quê? Porque eu não consegui enfrentar. E aí não se trata só de coragem, se trata de uma série de padrões comportamentais que me levam até essa resposta de fuga, né? De não enfrentamento. Provavelmente não é por insegurança, baixa autoestima apenas. Provavelmente tem outros fatores envolvidos. Aí você procura na vida, aí você acha, não, na primeira série, quando eu mandei o bilhetinho de amor a primeira vez, olhou, rasgou e riu da minha cara, né? Então assim, a gente começa a perceber que existem coisas lá de trás, tá? A Mari tá falando assim: não conheci o Love Bombing por esse viés, conheci por uma ação pensada na intenção de prender a parceria e depois torná-la dependente. Tem isso também, tá? Desse bombardeio, né? Love Bombing é bombardeio de amor, né? Mas muitas vezes é assim: tô amando, eu vou despejar tudo em cima de você, né? Pelo menos aí é uma das possibilidades todas. Lembrando que Love Bombing também não é um transtorno mental, nada disso, né? Uma expressão que as pessoas usam para sintetizar algumas características de comportamento, né? Que hoje em dia a gente tem muito essa ideia de vamos patologizar tudo vamos transformar em doença, e não é bem assim que a banda toca, tá? Então, é foda que eu não sonho com você sem temer, né? Do que eu tenho medo? Do que eu tô temendo, na verdade? Né? Então, assim, é o novo, e aí para cada um é uma história diferente, não dá pra gente generalizar aqui. Mas como é arquetípico, por exemplo, é foda que eu não sonho com você sem temer. Temer o quê? Né? Olha como é arquetípico. O temer é o guarda-chuvão. Aí para cada um é uma variação. Eu tenho esse temer, tá se referindo a uma repetição que eu posso vir a ter, ao te perder, ao não ter controle sobre o meu sentimento, né? Então muitas vezes tem ali alguma coisa relacionada a isso. Estela, eu tava sentindo falta de você, gata. Estela chegou agora. Nossa querida assessora de imprensa, Estela Sajorato. Estela, esses dias eu falei de você, lá na Cromo.
teve um blackout, eu falei assim, foi a Estela. Porque a Estela mora perto da Chrome. Assim, foi a Estela. Estourou um transformador, eu falei, foi a Estela. Né? Brincando. Saudade de você, gata. A gente precisa combinar. Ó, sexta-feira é dia de rosquinha de laranja lá na padaria perto da tua casa. Esqueci o nome da padaria, Charlotte. Né? É a original, porque o padeiro que faz a rosquinha de laranja voltou. Né? Gente, quem é de São Bernardo e região, vão nessa padaria chamada Charlotte, que fica na Avenida Barão de Mauá, ali em São Bernardo do Campo. Tá? Do lado daquele Hotel Pampas, aquele hotel redondo que tem ali, né? Gente, de sexta-feira, na hora do almoço, sai rosquinha de laranja. O padeiro faz uma rosquinha, aí ele tava de férias, aí teve a falsificada, outro padeiro fazendo, mas não é a mesma coisa. Ela tá falando assim, delícia demais, ela conhece a rosquinha, tem de limão também. Gente, eu não ganho nada pra falar isso, tá? Mas eu falo sim das rosquinhas que são divinas. Então, eu me dou muito bem, porque sexta-feira, na hora do almoço, eu vou atender lá em São Bernardo, né? Presencial. Aí eu saio de lá, já pego minhas rosquinhas, ó, venho pra casa. Aí se eu faço stories com isso, meu personal trainer, que nunca vê meus stories, vê o stories que eu tô comendo sorvete, alguma coisa, né? E vem fazer um comentário, assim, mandando aqueles emojis de olhinho pra mim. Mas Matias é uma graça. Aí está ela falando assim, vou trocar minha escala de trabalho só por causa da rosquinha. Pois troque. Rosquinha de laranja é vida. Ela é tão macia, essa rosquinha, gente. Se vocês soubessem, vocês não fazem ideia. Até quem não gosta de laranja vai gostar. Tenho certeza. Bom, vamos lá. Talvez eu fuja e não deixe rastro. Quem nunca, né? E aqui a gente vê uma variação do ghosting, né? Que é o sumiço, né? O ghosting também é uma expressão americana que o pessoal tá usando, né? Porque o povo gosta de importar umas coisas. Né? Porque também não tem fantasmando, né? Ghosting seria equivalente a fantasma, né? Fantasmar não é verbo, né? Fantasma não é verbo, né? Mas seria fantasmar, ou seja, sumir, chá de sumiço. Tem um vídeo lá no canal sobre isso, sobre chá de sumiço, né? E por que às vezes a pessoa fugiu? Porque às vezes a pessoa é meio escrota, né? Vocês concordam comigo que às vezes a pessoa é meio escrota, vai embora, não tem responsabilidade emocional, mas às vezes ela também tá apavorada de se relacionar. Né? Porque se relacionar não envolve uma série de coisas, gente. Desprendimento, mudança na rotina, enfrentamento das inseguranças. Muitas vezes também a questão financeira, porque eu tenho um amigo que fala, namorar é muito caro, né? Porque a gente às vezes tem uns rolês, mas a gente precisa também se dar ao luxo de namorar, né? Quer dizer, eu sou do amor, né, gente? Uma vez um dos hates que eu tomei no meu canal foi assim, porque eu parafraseei a música lá, fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Aí a pessoa entendeu, né, que eu estava falando que tinha que criar dependência emocional, sendo que eu não estava falando isso. Eu estava falando que quando a gente ama, é claro que a gente cuida, mas quando a gente ama, a gente tem, e a gente se relaciona, a gente tem partes da nossa personalidade que a gente desenvolve, que a gente tem acesso, que a gente não teria sozinho. Então, não é sobre dependência emocional, é sobre troca, né? Sérgio chegando, a Flá chegando também, bem-vindos. Estamos aqui falando na nossa live aqui, sobre medo de namorar de novo, do inglês foda. Gente, eu vou ter que falar isso toda hora, né? Porque quem tá chegando vai achar que eu tô falando palavrão aqui. Fear of dating again, foda, né? Do inglês. Então, será que talvez eu fuja e não deixar rastro da letra da música do Naum, né? Que chama F-O-D-A, foda. Será que não tem a ver também muitas vezes com esse ghosting? Que às vezes o ghosting a gente muitas vezes não sabe por que teve o ghosting. Mas de repente tem a ver com isso aqui. É bom a gente pensar também. Mas aí a gente também não pode romantizar, né? Porque às vezes acontece o ghosting, a gente fica tentando passar um pano pro boy ou pra boia, né? E não vai dar certo. Porque a gente tá tentando achar uma justificativa que o outro não disse. Agora, camarão que dorme a onda leva, né? Já diz a música, né? Não sei o que vocês acham. O que vocês acham? Vamos abrir uma votação. Camarão que dorme a onda leva? O que vocês acham? Aí, assim, vão falando aqui no chat, tá? Eu vou dando segmento aqui. Lá no Meet, gente, quando tem aula no Meet é tão mais legal, porque às vezes eu escuto vocês falando, vocês querem abrir câmera, vocês podem abrir a câmera, né? E a interação é diferente, né? Eu gosto muito de lá também, tá? A Flá tá falando que sim, o Hugo com toda certeza. Hugo, a gente precisa tomar alguma coisa, um suco, um café junto.
Né? A gente combinou, precisa. Então vamos lá. Eu vou tentar te esquecer. Como se fosse possível, né? Como se fosse possível a gente determinar, eu vou tentar te esquecer. Mas não são as coisas que a gente conta pra gente mesmo. É a frase aqui da música. A gente não tenta isso, porque uma das formas da gente não lidar com a coisa é jogar debaixo do tapete. E quando ele diz aqui, eu vou tentar te esquecer, eu não tô lidando com a situação, né? É uma tendência a evitar relacionamento, né? Por conta do desconhecido. E porque eu também tô vulnerável, posso estar vulnerável, né? O Hugo falando assim, precisamos tomar uma cerveja bem gelada. Está me devendo esse encontro. Estou devendo esse encontro. Como se a gente estivesse longe, né? Se somar os metros, não dá 40 metros de distância, né, Hugo? O Hugo trabalha perto da minha casa. E vamos lá. O que eu achei muito legal nessa música do Naum, eu lembro quando eu tava ouvindo a primeira vez, eu tava fazendo um stories quando eu tava ouvindo a primeira vez, né? Quando eu descobri o Naum, né? Não fui eu que descobri o Naum, né? Quando eu tive acesso ao Naum pela primeira vez, eu tava ouvindo a letra e a letra tava falando assim, Avenida Paulista pra te ver. Eu pensei, nossa, o gato é paulistano, né? Não, ele me enganou completamente, sorrateiramente. Naum, pra quem não sabe, também é psicanalista. Por isso que algumas das letras dele têm essa pegada psicológica. Assim como eu sou psicólogo e dramaturgo, e algumas das minhas peças tem toda a parte psicológica, as músicas dele também tem essa parte psicológica, né? Então, ó, a Avenida Paulista pra te ver, o Lago Paranoá cura a seca, o Farol da Barra dá foco pra te perceber. Nossa, Farol da Barra, hein? Olha, quero conhecer. Os Arcos da Lapa se ajoelham pra você. Arcos da Lapa eu conheço, a Paulista também, tá? Qualquer pleonasmo para reforçar não basta. Baby, né? Então, pleonasmo é aquele exagero, aquela redundância, né? Então, a gente vê aqui que é uma coisa muito grande, muito intensa. Então, ele tá falando através das metáforas, né? A Avenida Paulista pra te ver. Ou seja, a gente tá falando de um amor inalcançável, né? Então, será que o medo de namorar de novo é porque eu tô com medo de acessar essa pessoa? Será que eu tô me sentindo menos? Será que eu tenho coragem de chegar na pessoa? Né? Por que eu tô nessa posição só de admirador e tô com essa dificuldade de dar espaço à frente? Né? Aí a gente precisa ter coragem e falar, né? Rodrigo, fiquei muitos anos casado, né? Que depois que eu saí do casamento, a gente logo entrou na pandemia, né? Que foi aquela coisa que todo mundo que tá aqui provavelmente vivenciou algo semelhante. Aí eu lembro que eu conversava com meu amigo Júlio Ricardo na época, e falava assim, olha esse gatinho aqui do Instagram. Ele assim, convida. Eu falei assim, eu tenho vergonha, vai achar que é assédio, não sei o quê. Mas você só vai convidar para um café. Eu morrendo de medo. Nem sabia como era, né? Porque quando eu casei com o Paulo Henrique, conheci o Paulo Henrique em 2010. Não existia aplicativo, rede social, nada disso, né? Era um outro mundo naquela época. Até tinha Facebook, essas coisas, mas era um outro funcionamento naquilo, né? Como é que eu chego, como é que eu dou esse approach, não sei o que lá. Aí um dia que eu convidei o rapaz pela primeira vez, na verdade eu elogiei ele, falei, nossa, você é muito bonito. Ele, você podia me dizer isso pessoalmente. Eu, quando? Né? Ele falou assim, quando você quiser. Olhei o cinema no dia seguinte. Foi um dos piores encontros da minha vida, gente. Mas eu estava vitorioso de mim, que eu consegui passar uma cantada e levar adiante. Eu estava vitorioso, né? Então é sobre isso também, foda, é sobre enfrentar também esses receios que a gente tem. Mas voltando aqui para a parte do pleonasmo, né? Dessa grandiosidade aí que ele tá falando nessas metáforas da Paulista, do Lago, do Farol da Barra e dos Arcos da Lapa, né? Ele tá falando assim, é uma intensidade emocional muito grande, né? Uma avalanche emocional, e às vezes a gente começa a sentir algo e aquilo às vezes é real, às vezes aquilo é completamente platônico. E como é que eu lido com isso? Porque a gente também tem a variação do amor platônico, que às vezes é o amor que não só não é correspondido, como é um amor idealizado, né? Às vezes a gente pode projetar, a gente vê uma pessoa e a gente projeta naquela pessoa. Amor à primeira vista tem muito disso, né? Às vezes dá certo,
mas às vezes é só uma carga de projeção gigante, que eu olho aquela pessoa, eu acho aquela pessoa sensacional, mas o que me diz que é sensacional? Às vezes é uma expectativa que eu tenho, né? E conforme eu vou vivendo, você fala assim, fulano não é nada daquilo que eu achava. O Hugo tá falando assim, tirar os monstros que nós mesmos construímos, que nos impede. Exatamente, Hugo, exatamente. E eu tô num exercício pessoal aí, gente. É possível, é possível. E eu não tenho medo de me expor aqui não, gente. Você já sabe, né? Já conhece a peça como é, né? Porque aqui a gente, como a gente, aqui é vida real, a vida como ela é. Nelson Rodrigues, tá aqui. Nelson Rodrigo. Aqui a vida é a vida como ela é, certo? Então, assim, tudo quando é muito intenso, a gente tem que sempre dar uma olhadinha nessa temperatura, que está muito quente, né? Mas o que isso quer dizer? Isso é real? Isso foi despertado algo real ou é uma projeção, uma idealização? A gente também tem que ver. Porque às vezes, conforme vem muito intenso, isso também me assusta, né? E aí eu fujo. E aí eu acabo não lidando. Aí daqui a pouco acontece de novo. Amor platônico é muito isso, né? É uma sucessão de amores platônicos. Acabo não vivendo, tá? Tudo bem até aqui? Vão dizendo aí no chat, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Aí ele segue, né? Tenho medo de saber, tenho medo de me entregar. Como isso vai nascer, aonde isso vai dar. Ou seja, totalmente desconhecido. Eu tenho medo de saber. Quem nunca, né? Quem nunca olhou para uma pessoa, teve um ciricutico e falou assim... Ih! E às vezes você pode estar até numa relação monogâmica. Eu vi essa história esses dias. Tem um programa na TV Cultura que chama Persona em Foco. E aí apareceu a Costanza Pascolato, que é da área da moda. E o Persona em Foco sempre foi da área artística. Sempre teve diretores, atores, dramaturgos e por aí vai. E aí botou a Costanza Pascolato. Por que ela tá aqui, né? Aí falou a história da moda, não sei o que. Mas aí contou a história da Costanza, que ela era casada e ela se apaixonou por outro homem, né? E ela conta que foi... eles entraram num jantar, ela viu aquele homem, ela se sentiu mexida, e isso foi desenrolar tempos depois. Mas ainda assim, ela conheceu o rapaz e estava casado. Estamos falando de uma coisa antiga, tá? Não estamos falando de uma coisa do mês passado, né? Culturalmente. Então, para ela teve um desafio, tanto que a filha ou as filhas dela ficaram com a família, não com ela. Não, o acordo que foi para poder viver esse amor era não ficar com as filhas, né? Para vocês verem como que é a história, né? E ela viveu com ele até o falecimento dele, desse novo amor, né? Então, tenho medo de saber, tenho medo de me entregar. Porque quando eu me entrego, eu também estou vulnerável, né? E se eu me entrego para uma pessoa que eu às vezes não conheço muito, qual é a dinâmica que vai se estabelecer ali? Será que outra pessoa vai ser perversa? Pode ser que sim, pode ser que não. Nem tudo são flores, mas nem tudo também são horrores, né? E a gente esquece disso. E por que a gente não vai vivendo agora? A gente levanta um sinal de alerta. Só que a gente às vezes pensa que só o outro pode fazer mal pra gente, né? Já pararam pra pensar que de repente é a gente que faz mal pro outro, né? Eu tenho uma peça de teatro que chama Desalinho. E essa peça de teatro, tem um texto, o personagem principal dela fala assim: você já enlouqueceu alguém? Não no sentido de deixar a pessoa acesa, ativa, né, doida de paixão por você, mas de enlouquecer mesmo, né? Então, assim, às vezes a gente não é o bonzinho da história, né? A Jette Bonaventure, que tem um livro sobre os contos de fadas na visão junguiana, ela fala muito disso, né? Que às vezes a gente tem uma pretensão de se identificar com o mocinho e com a mocinha da história, mas às vezes a gente é a bruxa má, a madrasta má, né? Isso independe do sexo da pessoa, né? A gente acaba agindo como vilão, sim. E às vezes é na boa intenção, e de boas intenções o inferno tá cheio, já dizia o ditado, né? A Mari falando que tá tudo suave, né? Então vamos lá. Isso aqui, né? Aonde isso vai dar, como isso vai nascer, me lembrou muito uma frase do Jung, né? Essa frase do Jung, né, do Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço que fundou a psicologia analítica, que também é conhecida como psicologia junguiana, e que daqui a pouco vocês vão se surpreender na live aqui com a letra da música.
eu lembro essa seguinte frase do Jung, que eu vou ler para vocês e a gente vai discorrer sobre ela aqui. Quando seguimos o caminho da individuação, quando vivemos nossa vida, é preciso também aceitar o erro, sem o qual a vida não será completa. Nada nos garante, em nenhum instante, que não possamos cair em erro mortal. Pensamos talvez que haja um caminho seguro. Ora, esse seria o caminho dos mortos. Então nada mais acontece e em caso algum acontece o que é exato. Quem segue o caminho seguro está tão bem como quem está morto. Quando a gente está se relacionando com alguém, começando esse relacionamento, a gente fica muitas vezes inseguro, né? E a gente quer buscar aquela segurança. E insegurança faz a gente às vezes querer fugir, não enfrentar, né? E o que o Jung está dizendo aqui? É necessário que na vida a gente aceite o erro, que a gente aceite a imprevisibilidade, que a gente aceite o lado sombrio das coisas. O lado sombrio negativo, muitas vezes, né? A falta de respostas da vida, né? Porque a vida traz coisas, né? Como diz a tatuagem na perna da minha amiga Maria Lúcia, a vida é uma safada, né? E eu falo que eu vou botar o self é um safado, né? O si mesmo é um safado. Mas a vida é uma safada e a gente às vezes não vai conseguir ter resposta para tudo, né? E a gente quer aquela segurança, né? O Marcos Quintais, que é um psicólogo junguiano e também lacaniano, ele fala o seguinte, né? Que todo neurótico adora um obsessivo. Por quê? O neurótico tem a dúvida e o obsessivo tem a certeza. E quando uma coisa encontra a outra, acontece o que acontece, né? Assim, a pessoa na dúvida, ela aceita a certeza do obsessivo, que pode ser muito equivocado. O Marcos Quintais disse isso num contexto muito específico, isso acho que em 2017, se eu não me engano, que eu vi essa palestra dele aqui em São Paulo, que o Marcos Quintais é do Rio de Janeiro. Ele deu uma palestra, uma aula aqui em São Paulo que eu assisti, acho que foi na Lapa, eu não lembro o nome da instituição que tem pós-graduação, mas não era o IGEP. E ele trouxe esse contexto na questão da questão política, por exemplo, que ele trouxe, né? Que tinha-se uma grande suspeita política, né? E as fake news faziam sucesso porque as fake news, elas traziam certezas, né? Então as pessoas, né, abraçavam as fake news porque elas tinham dúvida se aquele político era confiável ou não, e abraçavam aquela fake news com unhas e dentes porque elas traziam certezas, né? Isso não é na nossa vida. Lembrando que fake news são notícias fraudulentas, né? A tradução não é notícias falsas apenas, são notícias fraudulentas, passíveis de punição judicial. Mas na vida a gente não quer certezas, né? Tirando a carga pesada psiquiátrica, que é do neurótico / obsessivo, né? Nós estamos falando aí de modus operandi, tá? De traços neuróticos, traços obsessivos, vamos dizer assim. Então, será que a gente não está buscando muita segurança? Segurança só tem quem está morto, como diz Jung aqui. E para quem acreditou no lado de lá, talvez nem assim, né? Talvez nem assim. Então, pensamos que talvez haja um caminho seguro. Ora, esse talvez seja o caminho dos mortos. Então, nada mais acontece, em caso algum, acontece o que é exato. E não é assim quando a gente tem as borboletas no estômago, as butterflies na barriga, como dizem até em inglês, né? Não é assim. A gente fica inseguro, a gente quer segurança, a gente quer certeza. Daí que vem o sucesso das cartomantes, não é mesmo? Quem gosta de cartomante sabe o que eu tô falando. Vai buscar nas cartas uma certeza que muitas vezes não é certa, né? Porque tem profissionais sérios e dizem que tem profissionais trambiqueiros em toda a área, né? Mas será que às vezes a cartomante não está dizendo aquilo que você quer escutar, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei, não conheço a sua história, não conheço a história do cartomante e da cartomante. Mas vamos pensar, tem muito sucesso aí nas internets as lives genéricas de leitura de carta, né? Das quais, assim, eu sou super fã, dou risada, vejo, às vezes também eu vou lá assistir para ver da minha vida também. Mas como é que eu vou ver da minha vida se aquilo é tão genérico, né? Então, assim, gente, vamos olhar para nossa particularidade, para nossa história, né? O medo de me entregar, ele surge de que forma na minha história? É porque eu tenho medo de ser machucado? É porque eu tenho medo de ser abandonado? Né? E quando eu tenho esse medo, que comportamentos mais estão juntos com ele? A gente precisa olhar para isso, né?
Às vezes esse medo é tão forte de se relacionar de novo ou de iniciar um relacionamento que eu vou me fechar nos estudos, no trabalho, numa rotina completamente tomada. Ah, eu tô me namorando, eu tô vivendo só comigo, né? Porque eu não tô enfrentando essa questão do relacionamento. Precisa se relacionar? Não, não precisa se relacionar. Mas não é legal? Não é gostosinho? É gostosinho. E aí temos as diversas modalidades, né? Os monogâmicos, não monogâmicos, poliamorosos, relacionamentos livres, abertos e por aí vai. Cada um dentro do seu cada qual, né? Mas vamos lá. Aí ele segue aqui, repete o refrão e fala: tenho medo de saber, tenho medo de me entregar. Como isso vai nascer, aonde isso vai dar, né? Fear of dating again. É foda, né? Se a gente pensar no relacionamento, a moda de uma jornada do herói, por exemplo, como diz o Joseph Campbell, né? Onde ele fala que todas as histórias são variações de uma mesma história, que é um monomito, né? Que só muda o contexto, né? Tem toda uma etapa de sequências aí de acontecimentos nas histórias. Será que a nossa jornada também não se assemelha à do herói? Será que, se a gente olhar para a jornada do herói, o primeiro movimento recebe o desafio, o segundo é negação, fuga, tentativa de fuga, né? Se acontece a fuga, acaba a história ali, né? Mas existe, é muito arquetípico, é muito natural ter esse medo de se entregar e de seguir adiante, né? Pegando aí esses dias, acho que no site, no YouTube do IGEP tá ali um vídeo sobre a propriedade dos arcanos do tarô, né? Eu acho que aí entra a questão simbólica, né? A primeira carta, né, o arcano 0, na verdade, é o louco, né? Que geralmente é retratado como uma figura de um homem pegando uma trouxa ou pouca bagagem e indo rumo ao desconhecido, podendo cair num precipício, né? Mas é um precipício que vai levar ele adiante, não é um precipício que vai acabar com ele. Mas como é que a gente vai para esse desafio? E a última carta, que é o arcano 21, ou 22, né? Mas o número é 21, porque o louco é o 0, é o mundo, onde a jornada dos arcanos maiores do tarô é toda a jornada do louco, jornada desse herói. E cada figura é o encontro dele com uma dessas figuras para aprender algo. Então, a primeira é o louco indo para o desconhecido. A segunda, o mago, onde ele vai ali adquirir algumas coisas para ele conhecer, para ele se instrumentalizar, para ele conhecer como é que ele vai fazer as transformações, né? E por aí vai até chegar na carta do mundo, que é o quê? O encerramento, mas também um início, né? Que quando a gente vence esse desafio, a gente está senhor dos dois mundos, né? Então a gente está pronto para lidar com isso. Então, Rodrigo, você está falando o quê? Então que eu vou terminar o relacionamento e tá pronto para outro? Muitas vezes. Então será que eu não estou precisando encerrar o ciclo passado para iniciar um novo, mas sabendo dominar melhor isso? Os percalços de um relacionamento, esses traumas que foram me causados? Então provavelmente eu vou ter que olhar para dentro, né? Para saber como que é a minha história, o que eu preciso aprender. Jung traz uma coisa pra gente que é muito mais do que o porquê isso me acontece, é o para que isso me acontece. O que isso está demandando que eu desenvolva em mim, que eu conheça em mim, para despertar essa potência que está na sombra. Fazendo aqui uma introdução ao conceito de luz e sombra no Jung, sombra é tudo aquilo que não está na consciência, é tudo que está no inconsciente. A sombra ela é inconsciente, ou seja, se eu sou uma pessoa boa, a minha sombra é a maldade. Se eu sou uma pessoa má, a minha sombra é a bondade. Didaticamente falando, bem resumidamente, só pra gente seguir aqui a nossa conversa. Mas se eu tô com esse medo, será que qual é o oposto do medo? Uns vão dizer que é a coragem. Então, vamos pegar a coragem. Será que essa sombra a coragem tá lá na sombra, eu não preciso conhecer ela, né? Essa transcendência, será que eu não preciso me transformar? Então, muitas vezes o desafio que a vida me coloca é essa transformação, né? Agora, vamos pensar aqui uma outra coisa também. Quando eu me entrego, né? Quando eu me entrego para outra pessoa, eu tô inteiro, né? E será que eu sou inteiro? É uma grande pergunta, eu gosto muito de falar a questão do chamado, da vocação, né? Do propósito existencial. Será que eu tô inteiro para outra pessoa? Ou será que eu tô manco, xoxo, anêmico, capenga? Né? Se eu tô pegando carona no meme, né? Eu preciso me rever. Porque às vezes eu quero receber, mas o que é que eu tenho para dar para outra pessoa? Né? Precisa ser bem sucedido? Não tô falando disso. Preciso ter encontrado meu propósito? Também não tô falando disso. Né? Mas será que de repente eu tenho algo a oferecer para somar no casal?
né? Lembra, fundamental é mesmo, o amor é impossível ser feliz sozinho. É nesse sentido que eu tô falando, onde a gente pode somar com o outro e o outro pode somar com a gente, né? Porque quantas vezes eu não vou me inspirar no meu próprio parceiro, na minha própria parceira, uma característica muito positiva que ele tem. Claro que temos as variações das competições, né, das brigas e por aí vai, mas não tô falando desse lado. Tô falando das inspirações, vamos pegar por esse lado aqui das inspirações. Faz sentido isso que eu tô falando? Me respondam aí. Lembrando, manda aí o aviãozinho pros colegas, tá? Manda aí pras pessoas, chama as pessoas pra live aqui, tá? Gente, eu não sei qual vai ser o tema da aula da semana que vem. Eu costumo falar na live, mas eu não sei. Alguém quer dar um tema pra aula fechada lá no Meets? Pode botar aqui que eu faço a curadoria ao vivo aqui, porque eu não tenho um tema. Eu acho que vai ser alguma coisa relacionada à crise. Crise profissional, alguma coisa assim, mas aceito sugestões também. Ili, boa noite. Chegando aqui também, estamos falando, Ili, de um tema chamado medo de se relacionar de novo. Tá? Só que a gente pegou carona na música do Naum, que é um cantor carioca, e a música tem a sigla de FODA, que é Fear of Dating Again, que a gente aqui no Brasil chama de foda, tá? Então, assim, caso você escute esse palavrão aqui, não é só um xingamento, é a música, a expressão artística do Naum, tá? Ok, até aqui? E vão falando dos temas aí. Aí, lembra que eu falei que o Naum é psicanalista e gato? Já falei que ele é gato, psicanalista. O Naum, ele tem... Aí entra uma parte assim na música. Jung não sentiu, Lacan se enrolou. A psicanálise não entendeu. Freud não explicou. Você faz solos de guitarra para me conquistar. Ei, que de abelha, né? Você faz solos de guitarra para me conquistar e diz que me quer, mas eu corro até do meu eu. É foda, né? Então, assim, a Flávia tá falando maravilhoso. Jung não sentiu. Eu entendo que ele tá fazendo aqui uma particularidade das abordagens da psicologia. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei assim, Jung não sentiu? Né? Aí eu fiquei pensando, Jung não sentiu isso na teoria, porque a gente tá explicando aqui na teoria a questão do complexo, né? Mas eu fiquei pensando assim, eu acho que Jung não sentiu na pele essa questão, né, do medo de namorar de novo, porque o Jung foi casado com a Emma Jung, né, por anos, né? Então, assim, Jung não sentiu. Realmente ele não sentiu esse medo. Mas certamente a gente consegue explicar com a teoria dele, né? Lacan se enrolou. Eu fico curioso para saber o que Lacan falaria a respeito. A psicanálise não entendeu. Eu não vou me meter na psicanálise, porque depois vão falar que eu fico fazendo rinha de abordagem aqui, tá? Não vou me meter, não vou arrumar confusão, tá? Eu sou time do Jung, tá? A grande briga do Jung com o Freud, para quem não sabe, tudo começou na Ilha do Sol, né? Tudo começou quando o Jung teve um sonho, que ele descia uma escadaria, descia, e ele encontrava ossadas. E o Freud falou, você quer me matar? Né? E o Jung falou, não é isso, a gente tem que ir para camadas mais profundas do inconsciente. E aí brigaram, né? Porque o que o Freud falava era lei, o Jung vinha com aquela questão toda dele de também pesquisar, porque algumas pessoas falam que o Jung era discípulo de Freud. Não. O Jung já começou a estudar sem conhecer o Freud. Então o Jung já tinha o trabalho dele sem conhecer o Freud. Mas quando se conheceram, ficaram horas conversando, tricotando, e aí o Jung acabou sendo, inclusive, o presidente da Sociedade de Psicanálise, com a qual ele rompeu por algumas questões, como, por exemplo, o inconsciente coletivo. Para Freud, e o que Freud fala é lei, né? Dentro da psicanálise, o Jung fala, existe o inconsciente pessoal e o coletivo. O Jung fala, existe o Freud... O Jung fala que existe o inconsciente pessoal e coletivo. E o Freud fala, não, só existe o inconsciente pessoal, que nem chama inconsciente pessoal, chama só inconsciente, né? E tem outras questões técnicas ali, por exemplo, na análise de sonhos, né? O Freud, ele leva a análise de sonhos, a interpretação de sonhos para uma redução para a origem do sonho. E o Jung leva para a amplificação para o significado do sonho. O que o sonho quer dizer, e não qual a origem. A origem, às vezes,
ela se complementa ali, ela até aparece, mas é muito mais importante entender o para quê do que o porquê daquele sonho. E aí temos a nossa rinha de psicanálise versus psicologia analítica. Psicologia analítica significa não lise, não quebra. Análise é não lise, não quebra. Ou seja, o Jung também cogitou chamar a psicologia analítica de psicologia profunda, mas não chamou dessa forma porque ele achou que, como ele trabalha com a integração de opostos, né, luz e sombra, né, todos nós temos todos os nossos opostos, a harmonização entre luz e sombra, né, a integração de sombra, por isso que é psicanálise. Ou melhor, psicologia analítica. Gente do céu, tô confuso. Deixa eu tomar água aqui. Vocês estão bem, gente? Conta aí da família como é que vocês estão. O que eu tô falando aqui. Hoje eu sentei nessa cadeira à 1h da tarde. Parei pra comer, mas tô aqui até agora. Campeão, né? Então vamos lá. Então, assim, o Freud não explicou, porque ele faz o trocadilho ali com o Freud explica, né? Aliás, vocês viram, gente? Que bonitinho. Surgiu recentemente aí na internet um vídeo do Freud, ele falando alguma coisa para as pessoas assim. Aí fala, finalmente o Freud explicou, né? Parecia que ele tava explicando. Aí daqui a pouco o Freud vira e brinca com uma criancinha. Assim, eu falei, gente, o Freud brincando com uma criança, gente. Pra mim ele comia criancinhas. Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim. A gente já tá caminhando pro fim da live, tá? E aí ele repete, né? Assim, tenho medo de saber, tenho medo de me entregar, como isso vai nascer, onde isso vai dar, né? Não é isso. A gente não precisa começar a olhar para nossa vida, entender como é que isso surgiu para tudo na vida. Então, o medo de relacionamento é só mais um dos aspectos que pode surgir na nossa vida. Mas às vezes a gente faz aquilo tão grande e aquilo toma conta da gente de um jeito que a gente só vive aquilo. Mas a gente tem muitas outras camadas mais, né? E se a gente começar a pegar como mecanismo, né, é mais um complexo. É como um outro complexo qualquer que a gente vai buscar diluir. Certo? Faz sentido o que eu tô falando pra vocês? Hoje eu tô mais falante do que vocês, né? Vocês estão quietinhos hoje aí. Vocês percebem que quem faz a arruaça aqui é o Tadeu, né? É o Tadeu Ramos, né? Ele que faz uma arruaça gigante aqui, um arruaceiro, social media arruaceiro. Né? E hoje ele não tá aqui, olha como a paz tá prevalecendo aqui hoje. Né? Quero ver o que ele vai me xingar no particular amanhã. Quinta-feira o Tadeu vai pro teatro, gente. Ele não me dá atenção toda quinta-feira, porque ele vai pro teatro, ele trabalha. Sigam o Tadeu também, @canal Tadeu Ramos. Ele tem dicas de teatro, ele é muito bacana ali no perfil dele, tá? A Estela, eu tô fazendo comida e te ouvindo. Estela, o que você tá fazendo de gostoso? Por que eu tô te perguntando, Estela? Meu amigo, né, Rafael, ele esqueceu o isqueiro dele dentro do meu carro. Eu vou ter que levar esse isqueiro lá na casa dele assim que acabar a live, né? E aí, ele mora em Santo André, mas minha casa da tua é muito perto, eu posso ir jantar aí. Ai, ai. Mari, eu estou bem reflexiva. Foi a live que mais gostei das que assisti. Gente, é a live que eu tô mais sério, inclusive, não é, Mari? Tô parecendo gente grande. Saber é tão diferente, a Janis falando. Pera. Saber. Janis, eu não entendi. Eu acho que tô meio cansado aqui, ó. Saber é tão diferente de sentir. É verdade. Saber é muito diferente de sentir. Esta verdade, reflexões mil. Estrogonofe de marmita. Estrogonofe do que, Estela? Me conta. O Gui chegando também. Que mais? Isso completa a live, veio de encontro. Muito bom. Gente, sério mesmo? Vocês gostaram? Gente, sigam o Não, gente. Ele canta umas músicas tão gostosas e vai lançar música nova também, gente. Né? Será que eu consigo marcar ele aqui no comentário? Se eu marcar @. Vai? Se eu marcar Narrom. Não vai, né? Se eu marco assim, não vai. Deixa eu ver qual que é a @ certinha dele. Eu escrevo pra vocês aqui. Já falo aqui que a gente já caminha, porque eu quero ler uma frase do Jung pra vocês, que vocês vão querer morrer de catapora. Narrom.oficial.
ponto oficial. Ó, sigam o gato. Mas não segue agora, deixa pra seguir daqui a pouco, porque senão você sai da live. O Bru falando, muito bom, esclareceu uns grilos aqui. Que bom, gente, que bom. Mari, esse assunto me faz pensar em alguém. Será que você conhece? Não sei. Shades, mandem no particular. Talvez, né? Talvez eu conheça, né? Talvez. Eu sei de quem está falando, criatura. Eu sei de quem está falando. Enfim, pra gente caminhar aqui pro fim, se vocês tiverem dúvida, manda aqui que eu vou ler pra finalizar a frasezinha do Jung aqui, né? O Jung tem uma frase sensacional, que é: o amor é como Deus, só se oferece... Gente, o amor é como Deus. Ambos só se oferecem a seus serviçais mais corajosos. E a gente muitas vezes não está a serviço do amor. A gente está a serviço do amor, né? A gente fica cantando, amar como se não houvesse amanhã, não sei o que lá, mas a gente está disposto a pagar o preço do amor. Jung tem uma outra frase que é: o amor custa caro, não vamos baratear o amor. Né? E não está falando de joias, ele está falando da transformação interior, do desprendimento, do quanto que a gente pode dar um passo além, né, para viver uma linda história de amor, gente. E que às vezes vai ter muitas dores também, né? O Sérgio falando, gerou muitas inquietações, assunto para muitas sessões de terapia. Gente, não é verdade? Não é verdade? Porque às vezes a gente fica meio receoso de se entregar, né? Porque, de fato, às vezes a gente percebe, quem é do lado de cá, o Sérgio também é psicólogo, a Janice também, né? Quem é terapeuta aqui vai entender o que eu tô falando, né? Quem não é terapeuta também vai entender. Que é o seguinte, às vezes a gente percebe que quando a pessoa tá vulnerável, ela acaba atraindo pessoas que são meio algozes, né? Que vão fazer essa pessoa sofrer. Ou pessoas tóxicas, ou pessoas que não são fiéis para quem é monogâmico, ou pessoas canalhas, né? E por aí vai, violentas e tudo mais. Existe um padrão. Mas o que em mim está permitindo que essas pessoas tenham tanto sobre mim, né? Eu não estou culpabilizando a vítima de novo, mas se isso está repetindo com uma certa frequência, a gente pode começar a pensar o que em mim, né? E culpabilizar quem de direito também, tá? Pelo amor de Deus, não tô falando que a culpa é de quem tá sofrendo, não. Mas é pra gente pensar, só que isso pode gerar, sim, um afastamento, uma evitação, uma esquiva das relações, tá? A Mari, uma das coisas que mais me chamou a atenção no primeiro curso que fiz com você foi sobre a coragem de amar. Não é? Ela tá falando gente louca. Eu não sei quem está falando gente louca, gata, mas eu perguntei do estrogonofe, até agora não recebi uma resposta do estrogonofe, né? Não recebi uma resposta do estrogonofe, eu tô com fome. Ah, colocou aqui de frango. Tá ótimo. Eu vou passar aí daqui a pouco. Faz uma marmita pra mim. Fabiana Máximo chegando também, Fabiana é psicóloga. Tawane chegando também. A gente, na live hoje, meninas, a gente falou sobre o medo de se relacionar de novo. E a gente fez uma análise da música FODA, Foda, do Naum, que é do inglês, né? Que é A Fear of Dating Again, ou seja, como que eu vou me entregar a um novo relacionamento, né? E a gente falou sobre as questões sombrias que eu preciso desenvolver em mim, né? As coisas que eu preciso enfrentar, padrões, né? de relacionamento que eu posso vir a ter, né? E também, por que eu tô fugindo? Do que eu tenho medo? Né? A gente falou um pouco sobre tudo isso, tá? A live vai ficar salva, né? Se vocês quiserem assistir, voltem lá no começo. Terminando aqui, eu vou deixar ela salva, bonitinha aqui no nosso feed. Pretendo jogar no YouTube também essa live, tá? Quando eu não sei, porque eu preciso baixar e depois mandar lá pro YouTube. Me sigam lá no YouTube também, canal Rodrigo César. Lá também tem vários outros vídeos. Lá no YouTube tem vídeos sobre novo relacionamento, amar de novo, até quando esperar. Eu tenho uma playlist de relacionamentos lá no YouTube. Tem vídeos antigos e vídeos mais novos que eu acho que conversam dentro dessa mesma temática aqui, tá certo? A Estela falou que vai separar o pote. Eu passo aí amanhã, Estela. A gente vai comer rosquinha de laranja, que tal? Maravilhoso, gente, maravilhoso.
né? Saudade de você, Fabiana, saudade de você, Thaís, Laís, Tawane também. E a gente vai se falando, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida que a gente pode conversar aqui? Senão a gente já vai encerrando a live, não tem problema, pode mandar a pergunta aí. Mas manda rápido, porque senão o povo fica esperando aqui. A Estela gostaria, gente. Ai, aquela rosquinha de laranja, gente. Eu sonho com essa rosquinha de laranja. Maravilhosa. Aliás, bolo de laranja, pra quem não sabe, quem gosta de fazer bolo de laranja, eu amo bolo de laranja. Pra quem não sabe, na minha época de falta do que fazer, eu fui aprender a fazer bolo da vovó, aqueles bolos de furo no meio. Segredo do bolo de laranja, que a gente bate a massa com a laranja inteira, né? Não é com suco de laranja. Segredo do bolo de laranja, usem laranja Bahia. A laranja Bahia, ela não amarga, a casca não amarga, né? Ela não tem semente, então você pode bater com casca e tudo e fica, ó, sensacional. Tem um tipo de laranja Bahia que aqui em São Paulo chama laranja Bahia importada. Eu não sei se ela é de fato importada, mas ela é diferente da laranja Bahia que a gente costuma ver que ela é meio verde. Essa é amarelinha. Então o bolo fica até com uma cor bonita. Então antes de bater você pode fazer umas raspas de laranja assim para misturar na massa depois, ó. E depois eu também faço assim uma caldinha para colocar por cima. Olha, bolo de laranja é o meu preferido. As pessoas gostam do meu bolo de cenoura. Eu prefiro meu bolo de laranja. É isso, gente. Não temos dúvidas? Então, semana que vem... Vocês também não falaram nenhuma sugestão de aula, né? Pra semana que vem. Então, eu vou fazer na roleta russa aqui um tema pra semana que vem. Que é no Meets. Vocês precisam se inscrever no Meets pra mandar o link. Porque é aula fechada. Lá a gente conversa mais de pertinho. Ainda muito mais gostoso, né? A Mari participou já, a Estela, a Tawane, né? Quem mais que tá aqui que participou de aula fechadinha? Eu não sei se o Sérgio participou, não sei quem mais aqui. A Jane já participou também, né? Então assim, a gente tem as aulas, tô vendo aqui, a Flá não participou ainda, mas vai querer, o Hugo não lembro, né? Então assim, quem participar da aula lá de pertinho, né? Ganha o link da aula depois, né? E também, você sabe, a Estela sugeriu sonhos, né? Eu gosto do tema de sonhos. Eu cheguei a pensar em fazer uma aula sobre sonhos. Pensei em fazer isso, sim. Acho que eu vou fazer sobre sonhos. Depois a gente entra com as crises profissionais, pode ser? Aí daqui uma semana a gente faz. Semana que vem é Meets e outra semana aqui live ao vivo. Que aí eu vejo o que eu faço de live aqui também com vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Eu vou buscar meu estrogonofe agora lá na casa da Estela, né? E é sobre isso. Azar de que eu não tenho estrogonofe pra comer. Eu vou comer estrogonofe quentinho. Tá bom? A Mari falando que super recomenda. Curso de aula de sonhos. Eu acho que eu vou fazer sobre isso. Então quem tem sonho recorrente, pode mandar pergunta, tal, que eu faço. Porque eu gosto, quem não sabe, eu gosto de trabalhar com caderno de sonhos na terapia. A gente trabalha muitos sonhos, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite. Obrigado por estarem aqui até agora. Desculpa o atraso, gente. Eu cheguei 20 minutos atrasado, mas eu cheguei, né? E chegamos aqui pra gente construir a nossa live de hoje, nosso encontro gostoso de hoje, tá bom? Beijo enorme, boa noite, galera. Tchau, tchau.